Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Você já cumprimentou seu irmão? Pergunta ao seu irmão assim: você já chegou na igreja? Por que o pastor está perguntando isso? Porque às vezes tem, né? Só está o corpo presente. E o espírito e a alma tem outro lugar. Você já chegou? Amém. Diga assim: já cheguei, pastor. É para ter chegou antes, né? Louvor. Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui para te louvar, para ouvir a tua palavra, para rever os nossos irmãos, para sermos edificados nesse corpo abençoado, corpo de Cristo. Obrigado por fazermos parte desse projeto, ó Pai. E eu sei que o Senhor tem tratado com as nossas vidas nesse dia e nesses dias, e hoje não será diferente. O teu Espírito Santo tem total liberdade de agir no nosso meio. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, receba, Senhor, as nossas orações, e nós cremos, ó Pai, em dias de avanço, de crescimento, de coisas grandes acontecendo da tua parte, e nós não queremos ficar à margem disso. Senhor, fala aos nossos corações e que milagre aconteça, Senhor, no nosso meio. Obrigado, Senhor, por essa palavra que já é abençoada, ó Pai. Portanto, as nossas vidas serão edificadas com essa mensagem. Nós declaramos essas verdades no nome de Jesus, que o povo diga amém. Aleluia. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre sacrifício de louvor. Quem já ouviu falar sobre sacrifício de louvor, né? Tem gente que nunca ouviu falar. Eu sei que quando nós pensamos em sacrifício dentro do contexto bíblico, não foge do nosso pensamento, né, quando lembramos do que aconteceu lá no Velho Testamento, que é algo que era muito comum e importante naquele tempo, né? Nós sabemos que a humanidade ela errou o alvo, desconectaram de Deus, e a gente, pela palavra, né, Deus com um projeto de resgatar o homem, trazer o homem à ligação, né, religar o homem. Deus, em toda a sua história, né, da forma que ele trabalhou lá atrás, você vindo, acompanhando as Escrituras, sempre a tentativa de reconciliar o homem, né? E nós podemos lembrar de um sacrifício que era feito lá no Velho Testamento, com a intenção de compensar a situação do homem depois da queda, que era o pecado. Então, a gente conhece a história que, periodicamente, uma vez por ano, o sacerdote, né, apresentava lá um animal, né, recolhia seu sangue e apresentava o sangue daquele animal ao Senhor, né, no intuito de compensar o pecado daquele povo, né? E talvez você pergunta: pastor, por que o sangue? Porque a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue, né? E graças a Deus, através de Jesus, que ele cumpriu uma única vez e perfeito, hoje eu e você não precisamos mais apresentar ou matar um animal, apresentar o sangue em troca da compensação dos nossos pecados. Nós não precisamos fazer isso. Jesus, ele resolveu o nosso problema. Somos o que somos hoje por causa de Jesus. Mas algo que me chama a atenção nesse projeto de restaurar o homem, e naquele tempo, uma coisa que era constante, uma vez por ano era feito isso, o propósito de Deus não era estabelecer para sempre lá o tabernáculo, a figura do tabernáculo, o templo de Salomão, porque são figuras daquilo que Deus ele traçou para a nossa vida.
O objetivo de Deus não era habitar para sempre numa caixinha. Lá no Velho Testamento, ele habitava numa caixinha. E figuras que Deus vinha trazendo para mostrar para o homem qual era o propósito, o que Deus estava vendo lá no futuro. E graças a Deus, nós vivemos um tempo hoje que Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens, ele habita dentro de nós. Eu pensei que o pessoal ia gritar aqui agora. Aleluia. Diga assim, ó, dentro de mim. Habita dentro de você. Deus não estava muito satisfeito da questão da figura lá do tabernáculo, do templo de Salomão. Ele sabia que o melhor estaria por vir, que era Deus habitando dentro do homem. Ou seja, você é o templo. Amém, irmãos? Aquela figura do sacerdote que vinha periodicamente apresentar o sangue, já não precisa mais, não existe mais intermediador, não existe mais o véu que separa você de Deus, você tem livre acesso ao Pai. Quem está feliz com isso? E nos remete imediatamente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Eu tenho livre acesso ao Pai. E hoje nós temos a figura dos ministros, dos pastores, mas eu não sou aquele que vai intermediar o seu acesso a Deus. Você tem livre acesso. Dentro do contexto da nova dispensação, a minha responsabilidade, a minha função já é outra. Não para representar você diante do Pai. Mas você pode fazer isso, porque Deus te colocou como sacerdote desse novo tempo. Amém, irmãos? E a Bíblia fala que, além de sermos sacerdotes, somos reis. Reis e sacerdotes. Você está reinando em vida por causa de Jesus. Você está comigo? Oh, glória a Deus. Sabendo, irmãos, de todo esse relato do que aconteceu lá atrás, o que aconteceu depois de Jesus Cristo, o sacrifício, irmãos, que a Bíblia traz na nova aliança, no tempo da igreja, não é da mesma forma como aconteceu lá atrás. E de vez em quando a gente vê por aí alguns segmentos que ainda tenta resgatar ou trazer alguns rituais que já foi resolvido lá atrás e aplicar para a igreja hoje. E uma das cartas que fala claramente sobre isso, né, é o livro de Hebreus. Seria importante você ler para você ficar bem afinado com relação a essas coisas. De vez em quando, pessoas resgatam lá rituais lá do Velho Testamento e aplicam para a igreja. Você não precisa pegar um animal lá e matar e pegar o sangue, né? Ou fazer algum processo lá assemelhado com as coisas lá de trás para tentar purificar você ou tentar fazer você melhor. Você não precisa disso. Jesus ele resolveu esse problema de uma vez por toda. Amém, irmãos? Então, pela palavra nós aprendemos. Somos reis e sacerdotes. Eu sou o templo. A figura do templo que nós temos hoje aqui, não é errado citarmos isso, esse espaço que congregamos como templo, não é o templo, a figura do templo lá do Velho Testamento. Qual é a finalidade desse espaço aqui? É para receber você. Não existe aquela coisa de, o altar da igreja lá, né, o santo. Tem gente que tem medo até de subir aqui. Será que eu posso subir ali em cima? Né, subir em cima é força de expressão, né? É redundante. Será que eu posso subir ali, né? Porque, não sei, não sou digno. Irmão, isso aqui é uma plataforma, um espaço que foi colocado para melhor visualização. Amém? Porque o ambiente santo é você. Por isso que Jesus santificou você, para que eu e você fôssemos aptos para a morada do Senhor. Aleluia! É pouca coisa, não é muita coisa, viu, gente? Santuário de Deus, reis e sacerdotes, propriedade exclusiva de Deus. Rapaz, situações, vivemos um tempo onde aqueles homens lá atrás almejavam viver esse tempo. E você está vivendo um tempo que lá atrás eles gostariam de presenciar, de estar, de experimentar, de provar, de receber uma promessa que um tempo lá atrás eles ouviam que isso ia acontecer. Você está vivendo esse tempo. Aleluia. E o propósito, irmãos, de
falarmos de sacrifício de louvor, e você vai entender, dentro do contexto da nova aliança, irmãos, que o sacrifício lá atrás, irmãos, ele já foi resolvido através de Jesus Cristo. Mas há um sacrifício, irmãos, que eu e você precisamos cumprir na condição que somos hoje, que temos hoje. Deus procurava os verdadeiros adoradores que adorassem o Pai em espírito e em verdade. Só que agora já chegou, já vivemos esse tempo. Verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito. Por que em espírito? Porque precisaria o homem ter um espírito recriado para que, de fato, adorasse o Pai em verdade. Isso aconteceu de que forma? Através do novo nascimento. Então, o seu louvor, a sua adoração é perfeita, porque o seu espírito foi recriado. Você hoje, como eu, podemos adorar o Pai em espírito, em verdade. Já chegou. Você está vivendo esse tempo. Amém, irmãos? Você está comigo? Mas eu quero avançar um pouco e eu quero já citar um texto lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Eu gostaria que você já aprendesse, né? Que sacrifício de louvor é esse, né? E, infelizmente, distorções têm entrado no meio do povo de Deus. Tem gente que tem um entendimento totalmente errado a respeito de um sacrifício que Deus não inventou para você fazer, não tem base para você fazer. Mas a Bíblia traz informações, irmãos, que pode fazer uma diferença grande na sua vida. E a oportunidade que nós temos nessa noite é para aprender. A Quinta do Saber tem esse propósito, para você aprender a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz assim: também vós mesmo, como pedra viva, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes, melhor dizendo, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Agora nós podemos. Eu e você somos pedras que vivem. Somos edificados casa espiritual para serdes, presta atenção nessa parte aqui, ó, sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A nova aliança, existem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E a gente precisa saber que sacrifícios são esses. Quando se fala em sacrifícios espirituais, o que vem a ser isso? Né? E a palavra, irmãos, vai nos ajudar a entender qual é o nosso papel, a nossa posição hoje como reis e sacerdotes. Você está comigo? Eu quero já citar uma primeira expressão, e um texto que eu também quero aproveitar como base, se encontra lá em Hebreus capítulo 13. Quero ler com você também esse, tá? Abra, por favor. Tá projetando aqui? Não, né? Tá? Maravilha. Glória a Deus. Quem não tiver Bíblia aí, pode acompanhar por aqui. Diz assim, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus de vez em quando. Quando sentir vontade. Tá certo? Ué, que versão que o pastor está lendo? Eu estou inventando essa versão, não existe. Porque na versão que eu estou lendo está dizendo o seguinte: por intermédio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre abençoado. Tem versão que diz assim, ó, constantemente. Então, quando você abre os seus olhinhos de manhã, já tem que oferecer sacrifício de louvor. Pastor. Porque tem gente que acha que sacrifício de louvor é só aqui na igreja. E você está equivocado. Porque sempre,
Não é quando você está com vontade, não é quando você está alegrinho, não é quando você está com dinheiro, porque o crente, às vezes, tem essas coisas. Quando passa por pressão, não sai nada dele. Tem nada de sacrifício. Só tem outras coisas. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque você é um sacerdote da nova aliança. E um sacerdote que não cumpre sacrifício, ele é o quê? Tem irmãos que ficam tremendo aqui assim de vez em quando. Quer. Sacrifícios de louvor. Que sacrifício de louvor é esse, pastor? Irmãos, o que é sacrifício de louvor? Já para definir, são expressões, irmãos, de adoração, de honra. E não é algo que é imitado, no sentido de você fazer porque o outro. Não, é algo que sai de dentro. E como eu disse aqui, irmãos, foi criada uma estrutura para que o que sai de dentro seja perfeito. Mas é importante que saia daqui. Então, são expressões, irmãos, que são agradáveis ao Senhor. E eu, como nascido de novo, como propriedade exclusiva de Deus, eu preciso considerar isso. Porque se a gente olhar lá para a Velha Aliança, existia um procedimento ritual que era levado a sério. Há distorções dentro do meio evangélico que falam assim, não precisa mais nada não. E aí causa uma confusão, porque às vezes as pessoas misturam tudo num pacote só, sacode e dá para o povo. Claro que tem coisas que não compete à igreja fazer ou se envolver, mas tem situações, irmãos, e a gente precisa entender nomenclaturas que a Bíblia traz para a gente realmente aplicar na nossa vida e fazer realmente o que a Bíblia orienta a fazermos. Você está comigo? Aí diz assim, sacrifício de louvor, que é... Aí a primeira expressão já é citada aqui para mim, né? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus, não é de vez em quando, vocês aprenderam isso, mas sempre, não é quando eu estou com vontade, mas sempre, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Então, irmãos, é algo que sai da minha boca. Então, algo que sai da minha boca que agrada ao Senhor, que honra ao Senhor, que exalta, mesmo sabendo que o Senhor já é exaltado, já é louvado, mas essa expressão precisa partir de mim. Mesmo sabendo que o Senhor é grande, que é exaltado, que é adorado, que é louvado, mas eu, como sacerdote, eu preciso expressar, precisa sair de mim, precisa sair de você, essa expressão de louvor, fruto dos lábios. Que sacrifício é esse? Fruto dos lábios. E uma coisa que eu preciso também destacar, não tem nada a ver com relação ao esforço, de repente você gasta horas aprendendo uma música, tocar uma música, né? Está cansado, né? E realmente cansa. Quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, né? E fazemos sempre as mesmas coisas, e cansa. Mas não é relacionado a isso, é algo aqui dentro. Amém, irmãos? Por isso que não é porque canta bonitinho, né? Porque se você considerar aquele que expressa melhor o louvor, que canta bonitinho, aquele que não sabe cantar, está frito. Porque a música que Deus quer ouvir de você é do seu coração abençoado. Talvez o irmão fique incomodado quando você abre a sua boca aí, mas, irmão, tem misericórdia do seu irmão? Né, Valzinho? Aleluia. Tô nem aí, irmão. Aleluia.
Você foi criado para o louvor da glória de Deus. E nesse detalhe, o diabo ainda consegue dar rasteira em muitos irmãos. Eu não sei cantar. Aí está na igreja lá com aquela boca de cemitério lá. E travado, não passa nem um ar. Aí fico me louvando, vamos louvar o Senhor. Eu creio, Andréia, Karine, que no momento de louvor, a igreja tem que festejar e louvar. Eu sou o quê? Muito conservador? O que é? Pastor, eu estou cansado. Irmão, é sempre. E num momento como esse, o nível tem que ser maior. Eu entendo assim. Não passa da cabeça desse adorador de jeito nenhum pensar assim, eu vou chegar depois do louvor para ouvir a palavra. Não, ele vai chegar antes porque ele quer participar do louvor. Fica triste não, irmão. Eu canto a hora que eu quiser. Misericórdia. Tem gente que faz isso. Não estou afim de cantar, não. É adorador, sacerdote, propriedade exclusiva de Deus. E quer vitória, e quer bênção, e quer aleluia, e quer reteté. Tem não. Eu vou mostrar exemplos para você aqui na palavra, que você vai entender que faz sentido, viu? Por que isso? O porquê do sacrifício de louvor. Amém, irmãos? Você está entendendo a palavra? Deixa eu te ajudar aqui. O que eu pesquisei aqui no hebraico. O significado, são várias expressões aqui que a gente pode... expressões não, significados da expressão louvor. Muito interessante. Louvor expressa algo. Louvor, ele expressa algo. Mas é importante ressaltar que quando eu estou louvando, se o louvor é uma expressão, como eu vou louvar o Senhor com a cara fechada? Louvar o Senhor com alegria. De fé em fé eu vou. De glória, aleluia. Glória eu vou. Levanta a mão, irmão. Avançando. A gente tem que ensinar isso para o povo. Tem que ser festa, irmãos. Você já assistiu o culto lá em Israel, como é que é? Uma barulhada, rapaz, o pessoal. Agora aqui, pessoal. Aleluia. Você está comigo? Então, é o seguinte, louvor expressa algo. Então, é uma expressão. Então, precisa estar compatível àquilo que você está fazendo. Louvor, honra. E aí diz assim mais, avançando aqui, significa brilhar. Significa fazer, sabe o que eu achei? Fazer um show. Eu vi, fazer um show. Vibrar, jubilar. Jesus merece ou não merece? E pastor, não tem jeito para essas coisas não, pastor. Eu acho interessante, Valzinho, que às vezes você encontra às vezes um pessoal, estava conversando com o Cátia esse dia. Rapaz, tem um negócio de um karaokê lá na pé de casa. O cara cantando, rapaz. Misericórdia. Né, Cátia? Foi ou não foi? Aí eu falei assim, aí aceita Jesus, fica com a boca fechada na igreja. Com vergonha. Paga um mico lá fora, aí entra para a igreja e não quer cantar. Com vergonha. Cantava lá para o diabo, não tinha vergonha. Aí aceita Jesus, fica com vergonha.
Misericórdia, né? Provavelmente fala assim, não canta não, tua voz é muito feia. E ele recebe isso e trava. Você está comigo? É mostrar alegria, é aumentar, falar da sua bondade, é falar quanto ele é maravilhoso. Senhor, tu és maravilhoso, e louvar o Senhor. Ele é poderoso, que nada é impossível no seu nome. E aí, outro significado também, celebrar o Senhor. Louvor também significa falar favoravelmente, de elogiar. Falar favoravelmente de e elogiar. Louvor, irmãos. E é algo, irmãos, que todos, não é só aquele que faz parte do Ministério de Música, não. Todos fomos chamados para louvar o Senhor. Qual é a música que o Senhor ele quer ouvir? É a música do seu coração. Ele ouve muito bem. Ah, irmão, não é a questão, não é o seu irmão. Você não está cantando para o seu irmão, você está para o Senhor. Amém, irmão? Você está comigo? Diga assim, Senhor, tu és bom. Aleluia. Aleluia. Louvor também, louvor significa falar favoravelmente, elogiar. Não é, irmãos? O nosso ambiente precisa ser um ambiente de festa. Irmãos, não é para homem. Aqui não é para apresentar. Não deveria ser. Quando eu tenho a responsabilidade de estar aqui e ajudar, porque quem está aqui, irmãos, ministrando, numa ocasião de culto, ele está ajudando você. Você está comigo? Mas a gente sabe que há momentos que não tem teclado na sua casa, não tem a Karine ministrando, não tem nada disso, é você mesmo. E tem que esperar chegar domingo para louvar o Senhor, não para louvar na sua casa. Para de pouquinho de cantar a música do mundo e louva o Senhor. Tem gente que sabe um monte de música do mundo, é da igreja e não conhece. Eu não conheço, não. Você está comigo? Aleluia. Aí tem uns que, quando você vê o crente vibrando, nós falamos aqui que louvor é show, é ousadia, é júbilo. Infelizmente, a gente sabe que tem irmãos que foi ensinado errado. E aí vê o irmão lá levantando a mão, adorando e vibrando. Ih, que falta de reverência, que falta de respeito. Tem gente, irmãos, que desistiu de congregar aqui por causa do fervor do louvor. E vibrar com a palavra. É isso mesmo, irmãos. Precisa acontecer isso. Não é falta de reverência, não. É se alegrar dos feitos do Senhor. É se alegrar no que a Bíblia diz ao seu respeito. É se alegrar no que a Bíblia fala quem é o Senhor. Você não louva o Senhor por aquilo que Ele fez, mas por aquilo que Ele é. Aí está lá, vê o jogo do Botafogo, tadinho. Quando sai o gol, né, Val? Quando sai. Rapaz, o Val quase tem um troço. E quando fala uma palavra que vai no seu coração, qual é a sua reação, querido? Irmãos, precisamos ser vibrador com a palavra, irmãos. Não fique escandalizado quando o irmão lá receber a palavra, glória a Deus, e você, não sei para que isso. Não precisa, para que isso?
E o camarada recebendo lá, e você igual um picolé, uma geladeira, está lá incomodado. É vibrar, irmãos. E você sabe a forma de como você vibra. Eu não vou botar, padronizar. Você sabe quando você realmente está recebendo e você festeja aquilo. Eu sei que existem várias formas de festejar. Não vai tentar imitar o pastor Marcelo, não, que eu sou meio um pouquinho exagerado. Imitar Val, esse pessoal tudo desequilibrado aí. Não, você... E quando a gente vibra, né, Valzinho? Acima do capeta, né? Não precisa imitar ninguém, não. A Kátia tem a forma dela de vibrar. Tranquilo, mas é dela, vibra. De vez em quando ela fala assim, para que isso para mim? Para quê? Deixa eu vibrar. Deixa eu vibrar, irmão. Aleluia! De vez em quando eu tenho que dar uma segurada, que tem criança na igreja que tem medo de mim. Quando o pastor Marcelo vem, já fica assim assustado, assim, ó. Não bota a mão em mão, não bota a mão em mim, não, bota a mão em mim, não. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó. Quero, portanto, que os varões, mas inclui aqui as irmãs também, tá, irmã? Fica triste, não. Tá incluindo as mulheres também. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Levantando mãos. Irmãos, expressão de louvor, erguer as mãos é bíblico. Irmãos, tem gente que tem uma dificuldade para levantar as mãos. E às vezes, quando alguém até orienta, quando está me dizendo, vamos erguer as mãos, é para tentar te ajudar e te ensinar que isso faz parte. Vamos adorar o Senhor. Tem irmãos que levantam até aqui, ó. Doido para descer a mão. Aí você vira assim e... Erguer mãos santas, irmãos. Sinal de liberdade, de entrega ao Senhor. Então, na adoração, é erguer as mãos. Não estou afim, irmão. Você está sendo ensinado nessa noite. Expressões que podem fazer diferença na sua vida, meu irmão. Abre o seu coração, deixa de ser orgulhoso, soberbo. Não quero não. Aprenda o melhor de Deus. Você está sendo ensinado a adorar o Senhor com as suas mãos. Erguer mãos santas faz parte. Amém, irmãos? Você está comigo? Lá em Salmos 141, versículo 2, não precisa abrir, diz assim, ó, recebe, o salmista quando fala, né? Recebe a minha oração como o fumo do incenso que sobe na tua presença, e o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. Levantar as mãos como sacrifício, expressão, irmãos, que Deus recebe. Você está na igreja, irmãos, é uma dificuldade, né? A gente percebe isso, não é na tentativa de julgar, não, mas por isso que nós estamos trazendo uma palavra como essa, para levar você a uma dimensão maior. E às vezes você não entra, não é porque talvez você esteja fazendo alguma coisa errada, é pela falta de entendimento, de coisas que o Senhor requer de mim, requer de você, como reis e sacerdotes, para exercer realmente aquilo que nós fomos chamados para fazer. Sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessa o seu nome. Expressão da adoração, aquilo que sai do nosso coração, sabendo que nós podemos fazer bem isso, verdadeiro, que o Senhor recebe. Amém, irmãos? Está no culto aqui, erguendo as mãos. Irmão, não interessa quem não está olhando. Tem gente que tem dificuldade de levantar a mão com vergonha. Não, só tem eu levantando as mãos. Misericórdia, irmãos. Pensa assim, não. Você veio aqui para cultuar o Senhor, não é para fazer performance. Não é performance de irmãos, não, irmão. Ou, de repente, aquele que faz, levanta a mão para se amostrar, né, para dizer que é adorador. De vez em quando eu vejo um negócio assim, ó. Eu falo assim.
Está pegando alguma coisa, irmão? Não é possível. Para fazer aquele negócio bonito, né? Seja, né? Mas se estiver vindo do coração, amém. Você vê o irmão lá deitado no chão de bruça ali, adorando, deixa ele. Vamos jogar uma toalhinha nele para proteger, deixa ele lá. Adorando ao Senhor. Você quer chegar na igreja e se ajoelhar? Faça isso. Ih, ninguém ajoelha, vou ficar com vergonha. Faço não, irmão. Você tem um desejo no coração de se ajoelhar, na hora do culto, aí, no louvor, se ajoelhe, irmãos. Olha que ambiente maravilhoso que nós temos. Uma unção coletiva, irmãos, uma unção operando aqui no nosso meio. E nós temos percebido isso, um peso da unção, e aí Deus quer comunicar algo com você, né? E você quer se aquebrantar, e você trava. Só o Espírito percebe isso. Coisas que Ele quer, que sabe que é para você fazer, é um nível de adoração que você está entrando, e aí você pensa, não vou fazer porque alguém vai ver, porque é feio. Não, irmãos. Você está comigo, irmãos? E o texto aqui que nós lemos em Salmo 141, fala que o levantar das mãos como sacrifício. Que expressão maravilhosa. Então, não menospreze, irmãos, uma expressão tão maravilhosa como essa. Você está comigo? Tem um texto que nós conhecemos muito bem, Romanos capítulo 12, você conhece. Deixa eu ver se eu pego uma versão aqui diferente. Eu vou ler na atualizada mesmo. Né, quando Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, ele parece que está apelando, né? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Repare que ele cita aqui assim, apresenteis os vossos corpos, todo o seu corpo em adoração ao Senhor. E aí você vê claramente, às vezes, acontecer no nosso meio, as pessoas vibrando, levantando as mãos, correndo, pulando, é uma expressão com o próprio corpo. Não é aquela coisa, vou ficar todo mundo no espírito, né? Espírito de oração. O que é isso, irmão? Sabendo que é o completo, existe particularidade de você adorar. Eu não estou entrando, irmãos, nessa parte de cada um adora de uma forma. Eu não estou entrando nisso. O nosso objetivo aqui é entendermos, irmãos, que a nossa vida por completo faz parte de um processo que é aceito. Claro que nosso corpo não foi glorificado ainda, vai chegar esse tempo. Mas, mesmo com esse corpo, irmãos, a minha expressão, levantar das mãos e expressar no meu corpo, o Senhor também recebe. Você está comigo, irmãos? Tem uma matéria no Rema chamada Vida de Louvor. A vida de louvor não é só cantar, irmãos. É uma vida. O seu testemunho, irmãos, é uma expressão de louvor. Quando você vive, né, meditando na palavra e não dando ocasião para o pecado, se o pecado acontecer, você vai voltar para a posição, você vai pedir perdão ao Senhor, porque não é o faz de conta, é uma vida. Não é uma parte, é a sua vida por completo. Por isso, quando a Bíblia fala erguei mãos santas. Mãos santas. Não é mãos que coloquem áreas, coisas que não é para você. Mãos santas. Está incluindo também a sua mão, as nossas mãos como santas. Não é de qualquer maneira. E quando nós amamos ao Senhor, não medimos esforços, irmãos. E o que é a diferença para que a nossa vida avance e tenhamos resultados, irmãos, é como nós amamos ao Senhor e resolvemos abrir mão e realmente sacrificar a nossa vida, no sentido de expressar mesmo. E quando está tudo bem, irmãos, e quando a gente está num ambiente como esse aqui, ouvindo uma palavra como essa, é muito fácil
nós expressarmos isso com uma naturalidade. Mas quando saímos daqui, quando estamos na nossa casa, quando nada favorece, você sabendo pela palavra que você tem que oferecer sacrifício, não é de vez em quando. Não é quando tudo está bem. Quando tudo está bem é fácil, irmãos. E o Senhor ele quer ver na hora que você vê assim, rapaz, nada favorece. Não tem nenhum fundo musical para me ajudar. É no seco. E você, graças te dou, Pai, porque o Senhor é bom. Senhor, eu te adoro, está acontecendo essas coisas, eu estou sentindo, eu estou sofrendo, mas, Senhor, eu te adoro nessa manhã, nessa noite. Eu ergo as minhas mãos em adoração ao Senhor. Aleluia. Pastor, vai acontecer alguma coisa? Calma aí. Fica tranquilo. É maravilhoso, irmãos, quando entendemos que esse princípio que foi estabelecido por Deus é a nossa vida. É algo que traz grandes explosões, irmãos, no reino espiritual. Coisas que estavam destravadas, sendo destravadas no nome de Jesus. E talvez áreas da sua vida estão ainda travadas, porque o seu sacrifício, irmãos, não está sendo alinhado à palavra. Talvez apenas uma parte, não como um todo. Porque vida de louvor, irmãos, não é apenas uma expressão, é todo o seu ser, é toda a sua vida. Entendendo que eu e você fomos criados para a glória do Senhor. A glória do Senhor. Você está comigo, irmãos? Diga assim, graças a Deus. Diga, o Senhor é bom. Irmãos, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a gente pode pegar um exemplo aqui que aconteceu lá com o rei Josafá. Lembra disso? Que um grande exército se levantou contra o povo de Deus. E, na ocasião, você pode abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Né? E Josafá ficou sem saber o que fazer. E eu me lembro, irmãos, aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34, tem um versículo aqui que nos ajuda a entender a importância de louvarmos ao Senhor. Diz assim, louvai ao Senhor, porque é bom. Alguém tem dúvida disso? Amém? Pois a sua benignidade dura para sempre. Amém, irmãos? Fique claro para você nessa noite que louvar ao Senhor é bom. Amém, irmãos? Olha o que aconteceu, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a situação que se encontrava Josafá, né, quando estava sendo pressionado por um grande exército. Lá no capítulo 20, versículo 14, eu vou ler aqui, né, quando uma parte do texto, né, para a gente entender a história. Diz assim, 2 Crônicas 20, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Manaía, filho de Jeiel, filho de Matanaías, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas, porque, de fato, Josafá estava apavorado. Naturalmente falando, não tinha uma estrutura, Judá não tinha uma estrutura para encarar aquela multidão, aquele exército. E aí ele recebeu uma palavra do Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do Senhor. Já aconteceu com você? Uma pressão contra a sua vida, a sensação que você vai morrer, que você não vai conseguir, que vai dar tudo errado.
Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é o seguinte: não temas. E aí no versículo 17, vou pular um pouquinho, diz assim, ó: neste encontro não tereis de pelejar. Aí ele diz assim, ó: tomai posição. Preciso falar para você o que você tem que tomar? Aleluia! E às vezes o crente fica apavorado, né? É a pior coisa que tem. Irmão, não é a pior coisa, né? Eu vou consertar isso. Mas a sensação de você perceber que eu não sei mais o que fazer. Já passou por isso? Você já tentou de tudo, correu para lá, correu acolá e não sei o quê, e você percebeu que acabou. Todos os recursos, todas as estratégias naturais. E aí você lembra, depois de ter feito tudo, aí você lembra: eu sou crente, né? O Senhor é meu Pai, né? Eu tenho que crer, né? Eu sou do verbo da vida, né? Não é isso? Mas a sensação, porque tudo você dá um jeitinho, né? Resolve, tal. Mas tem situações que você não sabe o que fazer. Deixa eu dizer algo para você, eu acho que você não vai ficar muito feliz de ouvir isso. É a melhor hora que você não sabe o que fazer. Pastor, eu não sei mais o que fazer. É agora que Deus vai agir na sua vida, querido. Tome uma posição. Não atrapalhe o Espírito Santo. Para de fazer besteira. Está pensando em sair da igreja? Está fazendo errado. Não está levando a sério congregar? Está fazendo tudo errado. Fica onde você está. Confia no Senhor. Ele diz aqui, versículo 17: ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aí o versículo 19 diz assim, ó: dispuseram-se os levitas, nesse texto aqui diz que ele colocou os cantores, os levitas, né, da tribo de Levi na frente, para ir louvando ao Senhor. Dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta. Louva, irmão. Está pegando tudo. Está tudo dando errado. Em vez de o camarada abrir a boca e louvar o Senhor. Tem crente até que faz mímica. Eu já vi. E a multidão está apertando ele. Em vez de louvar o Senhor com toda a sua força, louvar o Senhor é pastor, mas o bicho está pegando. Louve. O bicho é o diabo. Louva o Senhor. Ah, não estou afim, eu não estou afim. Graças a Deus aqui não tem problema do pessoal ficar triste e não querer mais louvar, né? Tem não. Aqui não tem não, né? Graças a Deus. Já pensou, né, Vanusa? Eu estou triste, não vou pregar hoje não, pastor. Já pensou? Né, André?
Ó, não tente imitar nem eu, nem Val, Charles. Andréia também. Fica rindo, não, Andréia. Você também. Andréia. Tem um pessoalzinho aí meio doido aí. Lili, esse pessoal aí. Mano. Aconselhou-se, versículo 21, com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, aleluia, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor. Conhece essa música? Essa música foi com base nesse texto. Porque Ele é bom, porque Deus é bom, Deus é bom demais. Eles estavam cantando, os levitas, na frente, cantando, salmodiando, com vestes de louvor. Eles estavam representando, mas eu e você, nós temos vestes de louvor. O diabo fica logo preocupado quando você começa a abrir a boca e cantar. Canta não, vou cantar sim, Satanás. Fogo no diabo, da cabeça aos pés. Aleluia! Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. É isso aí, irmão. Os crentes estão ficando Nutella, rapaz. É muita Nutelice, né, André? Aleluia. Aleluia. E eles não tinham nenhuma arma natural. Era louvar. E você procurando alguma coisa, aí o Senhor fala assim: me louva, filho. E você acha que não vai adiantar. Cabeça pequena. Não entende os mistérios revelados do Senhor. E quando você não tem vontade de cantar, é a pressão mesmo que faz isso. Louve o Senhor. Você está comigo? E aí no versículo 22 diz o seguinte: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e dos filhos e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. E aí no versículo 25 diz assim, ó, né? Diz a história que aquela multidão, né, aquele exército, eles estavam guerreando entre si. Alguma coisa aconteceu lá, eles começaram a guerrear entre si. E aí no texto aqui, no versículo 25, diz assim, ó, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam os despojos, porque era muito, era a tradição. Depois de uma batalha, você ficar com os despojos, os resultados da guerra, os benefícios, né, da guerra. E quem ganhasse a guerra levava consigo isso. E diz o texto que era tanta coisa que demorou 3 dias para levar tudo. E numa linha aqui, irmãos, entenda isso, né? Primitiva daquele tempo, mas trazendo para os nossos dias atuais, podemos entender isso. Quando nós descansamos no Senhor, confiamos no Senhor, irmãos, crendo, você orou, amém, é o seu papel, você orou, você meditou na palavra, fez a sua parte. E o que fazer agora? Aguarda, permanece na palavra, declarando, louvando ao Senhor. De repente, do Senhor vai acontecer na sua vida. E não vai ser pouca coisa, não, vai ser muita coisa. Muita coisa. Mas como assim? Não tinha nada, é o Senhor. Aleluia! Eu vou correr um pouquinho, irmãos.
Salmo 51, versículo 17. Outra expressão, outra forma que podemos expressar a adoração, a grandeza do Senhor. Sacrifício, Salmo 51, 17. O sacrifício que eu desejo é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Uma forma também de expressar, irmãos, é um espírito aquebrantado. Espírito quebrantado. Você perceber quando algo está errado e você ouve uma palavra, rapaz, essa palavra é para mim. Qual é a posição? Eu que expresso a minha alegria, expresso a grandeza do Senhor através de um coração aquebrantado, é reconhecer, é o Senhor, está falando comigo, eu preciso voltar à posição, eu preciso me consertar, estou fazendo errado. É uma expressão, irmãos. Você está comigo? É se arrepender, ser constrangido com a palavra, com o evangelho. Você vai ouvir uma palavra, não precisa alguém te ameaçar ou falar alguma coisa. Quando o amor de Deus constrangindo você, você vai tomar uma atitude, não porque outros falaram, não é porque você ouviu, é você que tomou essa decisão. E eu me lembro de uma passagem lá em Lucas, capítulo 9, versículo 8, não precisa abrir, quando Zaqueu ele teve um encontro com o Senhor, né? Ele ouviu a palavra do Senhor, ele fez uma declaração, irmãos. Ele diz assim: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, porque ele era corrupto, devolverei 4 vezes mais. Ou seja, ele ouviu aquela palavra de vida e ele mesmo se aquebrantou. Eu vou devolver aquilo que eu roubei, que eu enganei as pessoas. 4 vezes mais. E o Senhor não exigiu que ele mesmo. Se ele dissesse assim, eu vou parar de fazer essas coisas erradas, já era suficiente, mas ele foi mais do que isso. Além de parar de não fazer mais isso, não viver pecando, eu vou fazer muito mais. O que foi isso? O amor de Deus constrangindo. O poder do evangelho. Coração aquebrantado, você ouvir a palavra. Rapaz, eu tenho que voltar à posição. Parar com meninice. Parar com achismo. Só quando eu estou sentindo, quando eu estou com vontade. Inventar desculpas. E está claro para você, você sabe que está errado. Tem muita gente assim, eu converso. E aí, irmão, está certo? Pastor, está errado. O que você tem que fazer, irmão? Volta para a posição. Sacrifício de louvor. É perceber que não é isso que Deus quer para mim. Voltar para a posição. Você está comigo, irmãos? Sacrifício de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você está comigo, irmãos? Você pode erguer suas mãos, fique de pé em nome de Jesus.